Olá! Se você usa Scrum ou Kanban ou qualquer outro framework, mas nunca tomou uma decisão baseada no manifesto ágil, você não está sendo ágil. E não é um problema do framework que você usa. É um problema de como você toma decisões. Neste vídeo, você vai entender a diferença entre seguir um processo e decidir com mentalidade ágil. A maioria dos times começa pelo framework. Cerimônias, papéis, backlog, sprint. E isso não está errado. Traz estrutura, alinhamento e cadência ao time. Mas ser ágil não é ter processo. É saber como decidir. Se você não muda o como você decide, você só trocou o nome do processo. Ágil não está no processo, está no critério de decisão. Antes de avançar, tem uma coisa que você precisa entender. O manifesto ágil não é um método. Ele não define como executar o trabalho. Frameworks como Scrum e Kanban orientam a forma de execução. O manifesto ágil define como você decide. E aqui está o ponto importante. O manifesto tem valores e princípios. Para este contexto, eu não vou citar os princípios, pois no dia a dia, quem guia decisão são os valores. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, e responder a mudanças, mais que seguir um plano. Os valores existem para quando você precisa fazer escolhas. Por exemplo, o prazo está acabando. Você pode entregar tudo o que foi prometido com menos qualidade ou entregar menos com mais qualidade. O valor não te dá a resposta pronta, mas ele muda como você avalia essa decisão. Se o contexto prioriza software em funcionamento, talvez faça mais sentido garantir qualidade, mesmo que entregando menos. Mas, se entregar tudo gera mais valor para o cliente, então cumprir o compromisso pode ser a melhor decisão. Perceba, o valor não decide por você. Ele define o critério que orienta a decisão. E a decisão final depende do contexto em que você está. Vamos analisar outro conflito e comparar como essa decisão muda com e sem o uso dos valores. Aqui temos o conflito: manter o escopo do sprint ou atender uma necessidade do cliente. Sem os valores, a tendência é seguir o plano definido, sem reavaliar a decisão. Mas quando você usa os valores como critério, você passa a considerar aspectos como colaboração com o cliente, responder a mudanças, gerar valor real. Isso não define automaticamente a decisão, mas muda completamente a forma como você analisa o problema. Por isso, o manifesto ágil não é um processo. Ele é uma filosofia que orienta como você analisa e decide. Agora vamos dar um passo atrás e olhar o erro mais comum na prática. Pergunte para um time por que decidimos assim. E normalmente as respostas são: porque sempre foi assim, porque está no processo, porque já planejamos. Perceba, não houve análise. A decisão já estava tomada antes de pensar. Isso acontece com mais frequência do que parece.
em pequenas decisões do dia a dia, onde o time simplesmente segue o fluxo, sem parar para analisar. Vamos então organizar a forma de pensar para decidir com mentalidade ágil. Isso envolve considerar os valores e o contexto em que a decisão acontece. O primeiro ponto é: qual valor está influenciando essa decisão? Ou seja, qual valor está pesando mais nesse momento? Entrega de valor? Colaboração com o cliente? Resposta a mudanças? Depois, qual impacto isso gera? Toda decisão muda alguma coisa: prazo, escopo, qualidade ou custo. Terceiro, o que estamos priorizando? E o que estamos abrindo mão? Porque decidir uma coisa sempre significa deixar outra de lado. E por fim, essa decisão faz sentido no contexto atual? Porque a mesma decisão pode ser boa ou ruim, dependendo do cenário. Perceba, isso não te dá uma resposta pronta, mas te dá clareza para decidir. Decidir bem exige estruturar o raciocínio. Vamos trazer isso para uma situação real. Time no meio da sprint. O cliente traz uma nova necessidade relevante. E surge o conflito: seguir o plano definido ou adaptar a decisão com base nessa nova necessidade. Esse é o tipo de situação em que a decisão de verdade acontece. Diante desse conflito, entra o raciocínio. Essa mudança gera valor real? Se sim, qual impacto isso traz? Vai alterar o prazo? Vai substituir algo? Vai afetar custo ou qualidade? O que precisa mudar para que isso entre? Com essas informações, faz sentido mudar? Perceba, o time não responde automaticamente, ele estrutura o raciocínio e toma a decisão. Mas aqui existe um erro muito comum. É confundir valor com decisão automática. Ter valor não significa que deve entrar. Significa que precisa ser analisado. Decidir com base em valor é avaliar impacto, considerar o contexto e assumir as consequências dessa decisão. Essa é uma das principais lições do Manifesto Ágil. Ele não existe para dizer o que fazer. Ele existe para orientar como decidir. A decisão é sempre específica ao contexto e precisa considerar a realidade de cada situação. E onde entra o Scrum nisso? O Scrum estrutura o trabalho. Ele organiza a execução e cria momentos de inspeção e adaptação. Em todos os momentos, incluindo o dia a dia, decisões precisam ser feitas. E o critério dessas decisões vem dos valores do manifesto. Então temos que Scrum organiza como executar. Valores orientam como decidir. Frameworks como Scrum e Kanban são ferramentas. O manifesto é o critério. Na prática, funciona assim. Você usa o manifesto para ter os valores e princípios. Esses valores te ajudam a decidir qual é o melhor caminho no seu contexto. E então você usa o framework para executar essa decisão. É assim que você é ágil de verdade. Depois desse vídeo, se você lembrar de uma coisa, que seja isso.
Sem critério, a decisão é automática. Com critério, a decisão é consciente. Essa é a diferença entre seguir um processo e decidir com mentalidade ágil. Decidir com critério é ser ágil de verdade. Decida, adapte e entregue valor. Até o próximo vídeo.